Olá pessoal, Wesley Victor na área, professor de História, e nesta aula de hoje vamos falar um pouco sobre a Guerra Fria. Quando nós falamos sobre Guerra Fria, uma frase marca bastante esse período: guerra improvável e paz impossível. O que a gente pode entender sobre esse contexto, guerra improvável, paz impossível? A gente tem que remeter ao final da Segunda Guerra Mundial. A gente lembra que o marco final da Segunda Guerra Mundial foram as bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Lembramos que quando os Estados Unidos fizeram o lançamento dessas bombas atômicas, eles impuseram ao mundo o poderio dessas armas, dessas bombas atômicas. E aí ele se lançava como uma superpotência. Do outro lado, havia uma outra superpotência com ideologias opostas ao estilo americano, que era a União das Repúblicas Socialista Soviética, que era administrada por Stalin. E esses dois países foram os países que foram vitoriosos após essa Segunda Guerra Mundial. E aí, após essa Segunda Guerra Mundial, houve uma nova ordem econômica, que era chamada de Guerra Fria. E essa Guerra Fria, era estabelecido pelas ideologias capitalista e a ideologia socialista. Mas por que existe esse nome Guerra Fria? A Guerra Fria porque não houve nenhum conflito direto entre os Estados Unidos e União Soviética. Foi muito mais uma guerra chamada de uma guerra ideológica. Essa ideologia estava relacionada ao lado capitalista, mais uma vez liderado pelos Estados Unidos, e o lado socialista, que era liderada pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bom, a Guerra Fria é uma designação do período histórico de disputas entre americanos e soviéticos, que começa com o fim da Segunda Guerra Mundial e vai se estender até 1991, quando o presidente soviético Mikhail Gorbachev fez um pronunciamento que afirmava que não tinha mais como manter a União Soviética naquele regime socialista. E aí houve realmente o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bom, como eu falei, durante a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética, eles eram aliados. Eles lutaram juntos contra a ideologia nazista de Adolf Hitler. Mas por que, após essa Segunda Guerra Mundial, eles se tornaram rivais? Isso é uma coisa bem simples. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha vai ser dividida. E vai ser dividida em 4 zonas de influência. Uma zona de influência era a parte ocidental, pelo sistema capitalista liderado pelos Estados Unidos. A parte oriental, por influência da União Soviética, pelo bloco socialista. Um pedaço seria área de influência inglesa e a outra parte seria uma área de influência francesa. E aí, para separar o que a gente chama de Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental,
foi construído o que a gente chama de Muro de Berlim, que é um símbolo desse processo da Guerra Fria, que na Alemanha haviam duas Alemanhas, a Alemanha Ocidental, a Alemanha Oriental. A Coreia do Norte, que ainda hoje ela é socialista, e a Coreia do Sul, que é capitalista. E aí quando a gente remete a falar de capitalismo, socialismo, eu confesso a vocês que durante minha época de estudante de história, eu tinha muitas inclinações para o lado socialista. Mas, assim, quando a gente se depara hoje com os países que aderiram ao socialismo, a gente percebe que muitos países hoje estão praticamente numa miséria absoluta. É só a gente ver exemplos de Coreia do Norte hoje, da própria Cuba, que eram países que hoje vivem numa miséria absoluta. Se você comparar, aí você faz a comparação hoje. Estados Unidos, que é lugar às 1000 maravilhas do planeta, Europa, outra maravilha do planeta, que são países capitalistas, e comparar com países hoje, que países socialistas, que são países pobres. Bom, mas por que os Estados Unidos eles ajudam a reerguer essa parte ocidental? Primeiro, ele estava lá fincando a semente capitalista numa Europa que poderia ser facilmente, como é que eu posso dizer, facilmente engolida pelo regime socialista. Por quê? Porque a União das Repúblicas Socialistas fica na Europa, parte da Europa e parte na Ásia. Então, os Estados Unidos, quando fincava um pé na Alemanha, ele estava também fincando a sua ideologia capitalista. Bom, Berlim Ocidental, que era capitalista, ela cresce numa proporção gigantesca, enquanto que a Berlim Oriental, que era socialista, não conseguia acompanhar. E aí, quando foi passado o muro e separou a Berlim Oriental e a Berlim Ocidental, separaram famílias, separaram parentes, separaram pessoas que eram próximas e passaram a ser separadas por um muro que separou essa convivência. E aí Stalin, que foi quem ordenou a construção desse muro que separava a Alemanha Ocidental e a Alemanha Ocidental. Bom, nessa Guerra Fria, a gente pode perceber disputas principalmente de ordem ideológica, política e econômica. E aí quando a gente fala da doutrina Truman, que foi uma ofensiva contra a expansão do comunismo. E aí os Estados Unidos ele lança o que a gente chama de o Plano Marshall, que era ajudar os países que tinham sido envolvidos na guerra, na Segunda Guerra Mundial, e eles ajudavam a reconstruir esses países. E também a gente pode citar a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que era uma aliança militar do Atlântico Norte. Bom, do lado russo, a gente tem uma ofensiva contra o imperialismo norte-americano. E aí eles vão criar um sistema chamado de Comecon. Esse Comecon era uma oposição ao Plano Marshall, que vai ajudar a reconstruir os países socialistas que foi destruído nessa guerra. Além do Pacto de Varsóvia, que era uma aliança militar dos países da Europa Oriental. Então esse Pacto de Varsóvia servia justamente para fortalecer, ou seja, com essa aliança, os países que tinham a inclinação do socialismo.
Bom, quando a gente fala de conflito político, militar, econômico, social e tecnológico, são contribuições que são relevantes para a gente exemplificar todo esse contexto da chamada de Guerra Fria. Bom, e aí a gente tem duas propostas que são divergentes. A proposta americana capitalista, que vai defender a propriedade privada, a democracia e ao capitalismo, que ia de divergência à proposta ideológica da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que defendia o que a gente chama de fim da propriedade privada, ou seja, tudo agora pertenceria ao Estado. Que havia agora, nesse processo, o que a gente chama de uma igualdade econômica, que é o que rege a política socialista. Bom, e aí com essa política havia também um investimento maciço em tecnologia. Por que tecnologia? Vocês perceberam que o que marca o fim da Segunda Guerra Mundial foram as bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. E aí o russo também precisava também se expandir nesse processo tecnológico. E aí haviam dois patamares que houveram um processo de evolução, de crescimento, que era a parte tecnológica e a parte dos esportes. Se vocês tiverem uma curiosidade de observar o quadro de medalhas no período da Guerra Fria, vocês vão perceber que nesse momento havia uma disputa muito grande para ver quem tinha as melhores, como é que eu posso dizer, as melhores equipes olímpicas, ou eram da União Soviética ou dos Estados Unidos da América. Bom, um exemplo que eu sempre cito para falar sobre Guerra Fria é o cinema. E aí o cinema, ao longo da sua história, ele criou vários filmes retratando a Guerra Fria. E um filme que me marcou bastante a minha infância foi o de Rocky IV, que é Rocky Balboa, que Rocky ele vai lutar contra Dragon lá na União Soviética. E aí, durante essa luta, ele consegue convencer aos soviéticos que o capitalismo ele era melhor e mais forte do que o regime socialista. Bom, quando a gente fala dessa tecnologia, outro ponto bastante relevante é a corrida espacial, que ela aconteceu entre 1957 a 1975. A rivalidade entre as duas superpotências focou-se em atingir pioneirismos na exploração do espaço. A gente pode perceber que os soviéticos eles lançaram o primeiro satélite, que foi o Sputnik. E os Estados Unidos ele vivia no conflito de tentar superar esse avanço tecnológico dos soviéticos. E superaram quando eles conseguem a chegada do homem à Lua. A gente pode também falar desse processo de Guerra Fria, a gente ter a figura do Capitão América, que é uma figura marcante lá no quadrinho, nos filmes, que vai exaltar também o mundo capitalista. Bom, e aí os Estados Unidos ele tinha a política do Estado de Bem-Estar Social. É um tipo de organização política e econômica que coloca o Estado como agente de promoção, protetor e defensor social e organizador da economia.
Esse estado de bem-estar social teria lá a saúde, a educação e alguns direitos trabalhistas. Bom, na década de 80, alguns personagens marcaram bastante esse processo para o fim dessa Guerra Fria, que foram os presidentes norte-americano Ronald Reagan, o presidente da União Soviética, o Mikhail Gorbachev, e a Margaret Thatcher pela Inglaterra. O Ronald Reagan ele defendia o ataque virtual contra a União das Repúblicas Socialistas. Já a Margaret Thatcher, defesa do neoliberalismo, ou seja, a não intervenção do Estado na economia. Enquanto que o Gorbachev ele defendia a perestroika e o glasnost. Bom, símbolo, como eu já falei, do fim da Guerra Fria foi a queda do Muro de Berlim. Que essa queda do Muro de Berlim ela vai ocorrer no dia 9 de novembro de 1989. No ano de 89, eu acho que eu estou ficando velho, porque eu acompanhei uma reportagem de Pedro Bial, ele relatando esse fim aí do Muro de Berlim, e que acabaria com as duas Alemanhas, que tinha a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. E aí no dia 9 de novembro de 89, é o marco simbólico dessa queda do Muro de Berlim, levando ao fim ou seja, do início do fim da Guerra Fria. Por que o início desse fim? Porque a Guerra Fria ela só vai acabar em 91. Mas a queda do Muro de Berlim é como se fosse um símbolo que marca o fim dessa era que vai de 1945 a 1991. Bom, pós-Muro de Berlim, fim da União Soviética, o Estado vai se tornar neoliberal, que é a não intervenção do Estado na economia. A economia ela deve acontecer livremente e que o Estado ele deve se preocupar com setores básicos da sociedade. Bom, e aí com isso a gente entende que após o fim dessa Guerra Fria, o mundo vai adotar uma nova ordem econômica que vai deixar de ser capitalista e socialista e agora vai se tornar através de blocos. E aí vão surgir o Mercosul, a ALCA, a União Europeia. Então os países agora vão adotar outras posturas como forma de se fortalecer. E aí vão criar o que a gente chama de blocos econômicos. E com isso a gente encerra. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.